Só um detalhe que precisa ser observado. O Flamengo tem quinta-feira um jogo decisivo contra o Racing no Maracanã. E ele visivelmente tirou o pé no segundo tempo. Desacelerou, se poupou para esse compromisso decisivo. E se nos últimos anos a gente viu confrontos entre Flamengo e Vasco, que mesmo o Flamengo sendo muito superior, ele não conseguia golear o Vasco da Gama, vencia, mas de maneira apertada, o Vasco venceu poucos confrontos, o Flamengo de Jorge Sampaoli atingiu o ápice da sua performance até aqui, humilhou o time de São Januário, a própria torcida vascaína reconheceu isso, e foi uma atuação de gala. Pulgar, um grande achado do Flamengo, que vai cada vez mais se firmando como um titular absoluto, Gerson jogando muito bem na primeira etapa, Arrascaeta, como sempre, decisivo, Ayrton Lucas continua fazendo uma temporada espetacular, e aos poucos o Flamengo vai se encontrando. Fala, nação rubro-negra, hoje Flamengo versus Racing. A gente vai falar tudo sobre esse jogo que não vamos poder contar com o Gabigol, e o Léo Pereira é dúvida, mas acredito eu que ele vá a campo. Falando sobre o Ayrton Lucas, né? Chegou a quase 40 km por hora naquela arrancada e fez quase 100 metros. Então praticamente um atleta olímpico. Falando sobre o Alan, o Galo está sem saída realmente, o Flamengo aumentou a proposta e provavelmente nos próximos dias a gente tem a contratação dele concretizada. Falando sobre o Marinho, que está afastado, a advogada dele notificou o Flamengo e pediu uma reintegração imediata do atleta. E falando sobre o Premier, realmente eles estão rindo à toa, porque a audiência foi astronômica no jogo Flamengo e Vasco. Só para vocês terem uma ideia, mais de 6 milhões de telespectadores no pay-per-view. Recorde histórico. Essas e outras vocês encontram agora aqui na sua Flageral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, que ótimo resultado a partida de ontem entre Alcas e Nublense, porque eles ficaram no empate. E ainda o Alcas perdeu o Caicedo. Para quem não sabe, a próxima partida do Alcas é contra o Flamengo no Maracanã. Então vamos lá, para o que aconteceu. Com o empate deles dois, o Flamengo conseguindo apenas uma vitória, já fica praticamente classificado. E isso porque o primeiro critério de desempate da Copa Libertadores da América é o saldo de gols. Então, como o Flamengo tem 5 pontos e o Nublense também tem 5 pontos e vai fazer sua última partida contra o Racing fora de casa, se o Flamengo conseguir uma vitória nessas duas partidas, consegue 8 pontos. E o Flamengo está com saldo de 1. E o Nublense está com saldo de -3. Então, o Flamengo fica muito bem encaminhado, porque o Nublense vencendo o Racing vai para 8 pontos. E o Flamengo vencendo uma das duas partidas também vai para os mesmos 8 pontos. Só que o Nublense teria que fazer uma goleada histórica no Racing para conseguir passar. Então, muito bom esse resultado pra gente. A gente entra em campo mais tranquilo, só que a gente tem que fazer nossa parte hoje à noite, às 21 horas, com transmissão pela ESPN contra o Racing. Flamengo que, infelizmente, não vai ter mais uma vez o Gabigol. A gente deve entrar em campo com a seguinte escalação: o Matheus Cunha no gol, o lateral direito Wesley, lateral esquerdo Ayrton Lucas. Na zaga do Flamengo existe uma dúvida, né? Fabrício Bruno tá garantido, mas caso o Léo Pereira não tenha condições, e acredito eu que tenha, quem vai entrar no lugar dele é o Davi Luiz. Na parte ali de volante, Thiago Maia junto com Pulgar, Gerson, Arrascaeta um pouco mais na frente, Matheus França e também o Pedro. Um time que a gente vai enfrentar é complicado, o Racing não é um time fácil, sendo que a nossa qualidade técnica é bem mais elevada do que do time adversário. E a gente jogando com raça, como a gente jogou contra o Fluminense, como a gente fez o primeiro tempo ali contra o Vasco, a vitória é uma situação ali mais próxima do que um empate e também do que uma derrota. Concentração e bastante qualidade na finalização, igual a gente fez contra o Vasco. Muitas oportunidades que a gente teve contra o Vasco a gente conseguiu converter. E aí a gente conseguiu sair com um placar tranquilo já no primeiro tempo. Então, essa partida contra o Racing vai estar o Maracanã lotado. Acredito eu que a gente consiga vencer por uns 2-0 o Racing, a gente jogando com concentração. E eu queria muito saber a sua opinião, qual o seu palpite para esse jogo. Lembrando que o Racing não vai partir para cima do Flamengo igual um louco desvairado. O Racing, o que ele conseguir, se ele conseguir um ponto aqui já tá bom, até porque eles já estão matematicamente
classificados. Só que, lógico, a gente almeja a primeira colocação, mesmo sendo uma situação difícil nesse grupo. O Racing está com 10 pontos, a gente vencendo o Racing vai para 8, sendo que o Racing vai pegar o Nublense dentro de casa. E a vitória é algo ali bem palpável para o time argentino em cima do time chileno. É isso, galera. Partida decisiva do Flamengo pela Libertadores da América. A gente precisa realmente tentar pelo menos o maior número de pontos possíveis para a gente ver se a gente consegue aquela classificação em primeiro lugar, mesmo estando muito difícil. A gente tem que fazer a nossa parte e tentar nessas duas partidas conseguir os 11 pontos. E é isso, galera. Desejo bom jogo a todos os jogadores, bom jogo também à torcida rubro-negra que vai estar empurrando o Mengão no estádio Mário Filho e com certeza vai ser uma partida bem interessante. E nação, falando agora sobre o Alan, parece que realmente o Galo ficou num beco sem saída, até porque eles estão devendo a Deus e o mundo e estão desclassificados aí da Copa do Brasil, que paga um valor bem alto em relação à parte financeira. E com essa situação, o Vene Casagrande atualizou a nova proposta do Flamengo pelo volante Alan, lá do Atlético Mineiro. O Flamengo aumentou para 7,5 milhões de euros para comprar 100% do passe do atleta, e o atleta ali atingindo algumas metas, o Flamengo paga mais 1,5 milhão de euros, totalizando 9 milhões de euros. Um valor bem interessante, né? Em torno de 45 milhões de reais. O Alan é um bom jogador, já está naquela transição para ir para o campo depois de um problema na coluna. E o Sampaoli gosta muito das características do Alan, desse volante. O Globo Esporte trouxe também que o Atlético Mineiro está inclinado, sim, a aceitar essa proposta, baixou a pedida, porque sabe que o seu momento financeiro é um momento periclitante, muito ruim, né? O time que mais deve no Brasil é o Atlético Mineiro, e se eles não tentarem enxugar a dívida, não tentarem fazer algo em relação a isso, provavelmente eles sigam o mesmo caminho do Cruzeiro. A única salvação que eu vejo para eles é entrar uma SAF ali com um valor exorbitante. Eu não sei se vai acontecer devido a tantas dívidas que o Galo tem. Então é isso, eles ficam meio que num beco sem saída. O Flamengo já acertou, já fechou ali um acordo com o Alan, contrato até 2027, valor de salário, essas situações todas já estão resolvidas. E lembrando que ele tem como empresário o Bertolucci, que é um grande parceiro do time do Flamengo, sempre traz jogadores para cá, e a diretoria do Flamengo confia ali no Bertolucci em relação às negociações. Então está sendo tocada essa negociação com o Galo em breve vai responder e provavelmente seja uma resposta positiva. E quando eu digo para vocês que um campeonato sem o Flamengo não é um campeonato, porque não vai ter patrocinador direito, não vai ter aquela audiência, e eu digo isso porque o Flamengo jogou contra o Vasco, e o jogo foi exclusivo do Premier. E vocês não imaginam assim a repercussão que teve essa partida em relação à audiência. Foi a maior audiência da história em relação ao pay-per-view. 6 milhões de aparelhos conectados. E a gente sabe, né, que além desses 6 milhões de aparelhos conectados, tem também os Gatonet, né, que muitos brasileiros têm e não contam como audiência. Então, se a gente for botar na ponta do lápis, bota aí para mais de 8 milhões de pessoas assistindo esse jogo pelo Premier. Um recorde absoluto e prova mais uma vez que além de ter torcedores do Flamengo assistindo o jogo, torcedores do Vasco, também tem a famosa torcida arco-íris, que sempre torce contra o Flamengo, tenta de tudo. Eu recebi áudio no meu zap ali de palmeirense, torcendo como se não houvesse amanhã para o Vasco. E depois do Vasco tomar os 2 primeiros gols, os caras já até desistindo e antecipando o ato da maioria dos torcedores vascaínos, que foi de abandonar o time antes de acabar o primeiro tempo. Mas aqui é só uma curiosidade, bem legal essa situação da gente conseguir cada vez mais, né, uma audiência grande. Quem ganha é a emissora de televisão e quem ganha também é o time do Flamengo, que quando vai fechar algum patrocínio, ele bate no peito e fala: irmão, paga alto porque a nossa audiência é astronômica. E a nação rubro-negra, o Marinho notificou através da sua staff, mandou uma nota ali pro time do Flamengo pedindo a reintegração imediata desse jogador. Vou abrir aspas e ler para vocês essa nota. A advogada Mariluce Maciel, do atleta Marinho, notificou o Clube de Regatas do Flamengo para que seja feita a reintegração imediata do atleta aos treinos com o elenco.
o staff do atleta entende que o clube não pode desvalorizar o patrimônio desta maneira. Portanto, o jogador cumprirá o seu contrato até que seja definido o seu futuro. Não sei se cabe algum processo judicial, pode ser até que se ele ficar treinando separado, ele alegue ali constrangimento e bote o Flamengo na justiça. Não tenho certeza se ele tem direito a isso, até porque o Flamengo está pagando o salário dele em dia, somente ele está treinando em separado. Para quem não lembra, ele foi afastado ali do convívio com o restante dos atletas devido à partida que o Flamengo foi jogar fora de casa e ele não viajou, não quis embarcar, não comunicou a ninguém. Na hora ali procuraram o Marinho, não acharam, quando foram falar com ele, ele falou que não ia porque estava com dores. E essa situação deixou o Sampaoli bem sampa-louco, sampa-doido, e afastou ele do elenco. Ele teve uma discussão com um integrante ali da comissão técnica do Sampaoli, e o Sampaoli resolveu, já que ele também não estava utilizando o atleta, né, que o atleta teve esse ato de indisciplina, lembrando que outros atletas também estavam com dores e viajaram. Então o Sampaoli viu que ele não estava querendo nada com nada em relação a cumprir as ordens do Sampaoli e o afastou. Então tá aí, uma carta aberta ali da advogada, né, para os torcedores lerem também, para o Flamengo saber, foi notificado já. Vamos ver qual vai ser a atitude do Flamengo em relação ao Marinho, se vão conversar ali, se vão sentar para conversar, ou se o Flamengo vai continuar irredutível no afastamento do Marinho. E é isso, queria saber a opinião de vocês, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. Agora a gente vai exaltar quem merece ser exaltado, que é o Ayrton Lucas, nosso melhor jogador sem dúvida na temporada, arrebentando, mandando muito bem nos jogos e artilheiro, né? Lateral artilheiro, para mim é novidade. Mas a curiosidade que eu queria trazer para vocês em relação àquela corrida dele para fazer o 4º gol rubro-negro, gol que ele dribla o goleiro, que ele faz barba, realmente cabelo e bigode nesse lance. Ele consegue chegar na frente do adversário, sendo que ele estava a mais ou menos uns 30 metros de distância. O pique dele que ele deu do campo do Flamengo até o gol adversário foi de 92 metros, quase ali uns 100 metros rasos. E você sabe qual a velocidade máxima que ele atingiu? Na hora que ele consegue roubar a bola do adversário, roubar a bola não, né? Ganhar a dividida do adversário, ser mais rápido do que o adversário, ele atingiu, pasmes, quase 40 km por hora. É mais do que o meu Palio faz aí na terceira marcha, irmão. É muita coisa. Ele fez 37 km, para ser exato, né? Foram 37 km por hora. Incrível isso. Eu não lembro quanto que foi o ápice ali do Bruno Henrique correndo, mas ele chegou bem perto. Então a gente está muito bem servido na lateral esquerda, já que a situação do Felipe Luiz, ele vinha com muitas contusões, agora ele já está apto, mas não tem como disputar. Realmente o Ayrton Lucas ganhou essa vaga no time titular. E aí, ficaram impressionados também com essa velocidade incrível que atingiu ele? Só para vocês ficarem sabendo, quem fez esse cálculo matemático aí foi o Globoesporte.com, eles botaram um vídeo e realmente eu fiquei impressionado com essa alta velocidade do nosso The Flash. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntão, fiquem com Deus, até a próxima e fui!